está muito atrelada à nossa cultura, aos nossos valores e ao nosso foco em melhoria contínua, né? Em melhorarmos, aperfeiçoarmos, desenvolvermos métodos para entregar o que o cliente requisitou. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Club. Eu sou o Pedro Ribeiro, atuo com desenvolvimento e expansão de negócios aqui nesta casa, que atua com educação acompanhada, educação real para o empreendedor com execução. Nós falamos muito de vendas aqui no Sales Club, falamos muito de gestão, e se você não conhece ainda as nossas soluções, nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Aproveita que você está aí no Spotify, está aí no YouTube, sapeca o dedo no sininho das notificações, siga o nosso canal para não perder os próximos episódios deste podcast, que é o Pode Ser Elite, onde eu recebo membros da nossa comunidade empresarial para contarem histórias reais de crescimento empresarial. E hoje a nossa convidada é uma empreendedora admirável, de muito sucesso, que vem diretamente do litoral catarinense, uma empresa que foi construída, foi forjada lá, genuinamente catarinense, e que entrega soluções tecnológicas de segurança e proteção. É um prazer enorme receber você aqui no Pode Ser Elite, Juliana Nascimento, CEO da Onyx Tecnologia. Obrigado por ter topado o nosso convite, Ju. Pedro, eu que agradeço o convite, é uma honra voltar aqui para casa, né? Já participei do Elite e agora vou retornar para compartilhar um pouco da minha jornada. É uma grande satisfação, uma grande alegria. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Ju. E eu gosto sempre de começar dando um passo atrás na cronologia, para entender muito, muito claramente entre nós e também com os nossos telespectadores quais foram as decisões, o que te moldou para te trazer até aqui agora, como CEO de uma organização grande, uma organização tão respeitada. Então, quem é a Juliana no âmbito profissional e como você chegou até aqui agora como CEO da Onyx? Pedro, acho que antes de tudo eu sou a Juliana Nascimento, mãe de 2 crianças, na verdade é uma adolescente e uma criança. Sou natural de Garopaba, filha do senhor Rogério, da dona Irecê, e foi lá em Garopaba que iniciou minha jornada, né? Garopaba é uma cidade do litoral catarinense e o meu início da minha carreira profissional se deu ao comércio local. Legal. Contudo, eu sempre me provoquei muito a querer mais, né? Uma ânsia de crescimento. Foi onde eu decidi realmente mudar a minha realidade de vida. Então, aos meus 18 anos, eu fui para Florianópolis para estudar. Na época, eu cheguei a dividir apartamento com 7 meninas, porque... A famosa República. A famosa República, né? Aquela história, né, de muitos brasileiros para mudar a realidade. Nós temos que nos desafiar, vim de uma família carente também. E fui morar em Florianópolis. O meu primeiro ano em Florianópolis foi muito desafiador, porque eu sabia que para eu poder transformar a minha realidade, eu era necessário me capacitar e estudar. Uhum. Então, meu primeiro ano, eu consegui uma bolsa de estudo, e essa bolsa de estudo era quase insuficiente para conseguir pagar a universidade e a minha moradia. Uhum. E foi ali, naquela bolsa de estudo, que eu me vi no futuro, porque eu trabalhava... Não sei se é da sua época, o malote de banco. Uhum. Eu era secretária e ia lá no banco com um malotinho lá para fazer os pagamentos. E um belo dia eu entrei no Banespa, Banco do Estado de São Paulo, e vi aquelas meninas muito bem alinhadas, executivas, e eu me vi lá. Eu falei, bom, eu quero estar aqui. Eu sei que cerca de 1 ou 2 meses depois eu participei de um processo seletivo. E nesse processo seletivo eu ingressei aos meus 18 anos no Banco Banespa, que logo na sequência, né, teve a fusão para o Banco Santander. Isso em Florianópolis? Isso em Florianópolis. Uhum. E nesta época eu ingressei já no segmento empresas, né, como estagiária, segmento middle corporate, que cuidava do relacionamento de grandes contas do estado de Santa Catarina. Ocorre que cerca de alguns meses posterior, iniciou a fusão entre as instituições financeiras. Sim. E o meu líder na época sinalizou, Juliana, nós estamos, o nosso departamento deixará de existir aqui em Florianópolis porque eu estou sendo transferido para Blumenau. E para isso, a gente precisa te realocar na rede. O diretor que assumiu aqui a regional é este senhor, este é o ramal dele.
eu estagiária, tive a ousadia de ligar para o diretor regional do Santander e solicitei, eu gostaria que você me entrevistasse. Eu trabalho no segmento empresas, né? O nosso segmento entrega este resultado, eu tenho essas competências, e ele me entrevistou. Então, aos meus 19 anos de idade, eu fui promovida de estagiária para gerente empresarial da agência Praça 15 de Novembro. Em Blumenau. Em Florianópolis. Em Floripa. Isso, em Florianópolis. Onde eu fiquei durante 12 anos nessa instituição. 11 anos e 4 meses. No Banco Santander. Então, eu consolidei uma carreira, né? Iniciei em Florianópolis como gerente empresarial, na época, principal agência da capital. E cerca de 2 anos seguintes, eu vim para São Paulo também. Atuei em São Paulo como gerente empresarial. E a minha última função no banco, a minha última cadeira, foi gerente regional de produtos, né? Plano empresário, onde respondia para a sede, na Juscelino, aqui do Santander, respondia para a direção executiva de negócios imobiliários aqui do Santander. Isso eu já estava com 30 anos de idade, 31 anos de idade, foi onde eu encerrei minha carreira no banco. Sim. E aí, então, até os 30 anos, você morou aqui em São Paulo. Eu morei em São Paulo e Florianópolis. E aí, você encerrou sua carreira no banco. Então, a gente fazer uma análise disso, assim. Qual que é a comparação entre a Juliana de 18, 19 anos e a Juliana de 30 anos? A Juliana que entrou no banco e a Juliana que saiu. A Juliana que entrou no banco, uma menina. Eu lembro de uma situação que eu considero essa situação como um marco, que ali onde determinou quem que eu queria ser e como que eu iria lidar com os desafios da vida. Foi um mentor, né, esse diretor regional do Santander. Como ele me promoveu, teve alguma situação que ele foi me dar um feedback aos meus 19 anos de idade. E naquele momento, eu lembro que eu chorei nesse feedback, porque as palavras foram duras e banco, né, é muito agressivo. E uma menina, como um gerente de uma agência importante de Florianópolis. E naquele momento que eu chorei, ele olhou para mim e falou o seguinte: engole o choro. Se você está chorando, é porque você é fraca e não serve para estar aqui. E eu tirei aquilo como um diretor regional, pausando a agenda dele para me dar um feedback e me direciona dessa forma, é porque ele quer que eu cresça na instituição. Ele está me ensinando a ser forte. E eu tirei aquilo como um conselho que foi determinante na minha jornada. Por quê? Porque nós temos que ser fortes, os desafios vão acontecer. E eu tenho 2 escolhas: ou eu vou chorar, né? Ou eu vou sorrir e vou enfrentá-lo e tornar aquele desafio uma oportunidade. Então, essa era a menina. Então, a mulher com 30 anos de idade, ela já era muito mais resiliente, né? Para os desafios, pela jornada que eu passei dentro do banco. Perfeito. Foram 12 anos, né? Foram 12 anos, praticamente 12 anos. Creio que muitos aprendizados mesmo, né? Muito. E isso te forjou, te moldou certamente para você estar aqui agora como CEO da Onyx. Perfeito. Mas eu queria explorar contigo, Ju, que é uma história que você já contou para a nossa comunidade feminina do Elite, no Sales Day Empreendedoras ano passado. Qual que é a tua história com a Onyx? Como você foi convidada para voltar, para tocar o negócio da família? O que você encontrou lá? E qual transformação você liderou lá, junto com outros colaboradores? Antes eu vou dar um passo, né? Como que foi essa minha transição, essa minha saída do Banco Santander? Primeiro que eu planejei uma carreira dentro do banco. Quando eu entrei, eu planejei uma carreira onde eu saberia onde eu estaria com os 30 anos de idade. E eu fui muito feliz naquela carreira, porque eu sempre fui muito comprometida. Eu sempre atuei muito como intraempreendedor dentro do banco. Nunca fui de olhar para relógio, trabalhei muitas madrugadas para entregar o meu melhor e ver o resultado. Na verdade, contribuir com o resultado que a instituição contava comigo para aquele resultado. E aos meus 31 anos de idade, nessa posição de regional de produtos, onde eu queria estar, onde eu almejei estar, era um grande sonho. A minha menina, na época, ela estava com 4 anos de idade. E ela começou a ficar doente, né? Problemas respiratórios, e eu não estava compreendendo o que estava acontecendo. Foi onde a pediatra dela sinalizou: Ju, a Mavi, ela está com
supostamente com depressão, pela ausência da mãe, Com 4 anos de com idade? 4 anos de idade. Olha só, Com muito 4 anos, novinho, né? muito novinha. Justamente por aquela jornada intensa que eu tinha de trabalho, né? Uma cadeira com muita responsabilidade. Então, eu viajava muito. Sim. E essa ausência refletiu nela. Foi onde eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque eu almejei, né? Eu projetei estar ali. E naquela fase que eu falei para você lá atrás, uns 18 anos, quando eu fui para Florianópolis, me faltou o que comer. Né? Eu tive uma dificuldade financeira para conseguir, né, realmente me sair do ambiente onde eu vivia, na casa dos pais, e recomeçar, né? Começar numa Sim. capital. Então, eu tive muita dificuldade financeira e eu tinha um certo trauma daquela situação que eu vivi, então a insegurança. Peraí, eu vou largar tudo, e o que será? Mas, quando o amor, né, ele é o nosso propósito, a gente vence o medo. Então, eu não tinha opção, né? Eu tinha que priorizar o que é de mais valioso na minha vida na época, que era o meu grande tesouro, que era a minha filha. Então, eu pedi demissão do banco. Eu pedi demissão e iniciei, como eu tinha uma carreira consolidada no banco e muito conhecimento na parte de gestão empresarial, gestão financeira. Sim. Logo que eu saí do banco, eu constituí uma empresa de consultoria e assessoria para a parte de gestão empresarial. E já saí com uma carteira de clientes consolidada, né? Que eram os clientes que eu atendia na instituição do Santander e que eu entendia que necessitavam de um apoio, né, para conseguir conduzirem suas operações e reestruturar também, muitas vezes, o financeiro de sua operação. Eu fiquei cerca de 1 ano com esse escritório aberto. Eu sei que 4 meses posterior ao início desse escritório, eu já tinha uma receita, um resultado líquido, na verdade, né? Uma receita líquida para mim, um Prolabore de 4 vezes mais do que eu ganhava no Santander. Olha só. E bem rápido, né? Rápido. 4 meses de empreendedorismo, você já estava 4 vezes mais rica do que assalariada, né? E naquele momento... Isso é raro acontecer, né? Isso é muito raro acontecer. Exato. Então, naquele ambiente de incerteza, de medo, né? Eu com a Mavi, e ela dependia financeiramente de mim, era somente eu e ela. Só que foi necessária aquela mudança para que eu enxergasse o meu potencial também e tivesse coragem de dar mais um passo, que quando surgiu a Onyx. Nesse momento, a minha família, sabendo das minhas competências, de onde eu atuava, me procurou para que eu analisasse os números da empresa. A empresa estava constituída há cerca de 5 anos. O senhor Rogério, que é o meu pai, né? Ele é um homem inteligente, um idealizador, um homem de caráter, muito trabalhador e muito criativo. Então, ele idealizou a empresa, ele é responsável pela parte de desenvolvimento do produto, né? Ele que desenvolveu os primeiros produtos. Exatamente. E depois as evoluções ele tinha também. uma outra sócia que era responsável pela administração. Então, ele foi com os balanços da empresa, faturamento e os números para que eu pudesse valorar e emitir um parecer. E naquele momento foi um momento desafiador e que quando eu enxerguei aqueles números e valorei a empresa e consegui construir o rating dela, eu teve uma evidência, né, sobre a situação de insolvência. Né? A empresa ela não tinha liquidez nenhuma, ela tinha um passivo no curto prazo que representava mais de 10 vezes o faturamento dela e não tinha uma projeção de crescimento. Foi onde, por uma questão, né, de liquidez, dificuldade financeira, teve a necessidade de ter uma dissolução societária. Aí foi o grande desafio. Entre o teu pai e a sócia dele. Exatamente. Qual foi o grande desafio? Porque meu pai, ele é da área operacional e desenvolvimento de produtos. Precisava de um administrador. E como família, naquele momento, eu fui procurada pela minha família para fazer parte dessa construção. E eu sabia que era muito difícil, porque eu vi os números. Era quase que impossível, assim. Eu falei, gente, como que a gente... Mas ok. Eu acho que tinha um propósito muito maior, porque eu vi minha mãe e meu pai, né, também como a minha filha, com depressão, por conta daquele sonho dele, que iria deixar, né? Então, tinha todo um legado e as famílias que faziam parte da empresa. Foi onde eu iniciei na Onyx, para atuar na recuperação, na reconstrução, na transformação da empresa. Legal.
E aí, Ju, quais foram... Qual foi seu diagnóstico e as suas primeiras ações? Uma vez que você agora... bom, você constituiu sua empresa, então você já tinha tido um gosto, uma experimentação do que é empreender. Você comentou que abriu um escritório de consultoria empresarial. Que ele ainda existe ou você fechou, encerrou ele para fazer a sua transição para a Onyx? Naquele momento da Onyx, não havia possibilidade de conseguir gerir e recuperar a empresa sem uma dedicação integral. É isso que eu queria chegar. Então você precisava mergulhar profundamente no negócio e se tornar de fato a administradora, a sócia administradora. Exato. Que apoiou o teu pai em toda essa reversão de cenário. Foi justamente isso que aconteceu. Foi justamente isso que aconteceu. E aí o que você encontra, pensando assim num diagnóstico, que a gente fala tanto aqui da importância do empresário, ele ter uma foto do momento da companhia dele, uma análise das fraquezas, das ameaças, das oportunidades e quais são os planos de ação de curto, médio e longo prazo. O que você executou assim que hoje você olha para trás e fala assim, Pedro, isso aqui foi tão importante fazer e fazer rápido, isso aqui foi tão importante adiar e deixar para depois? Pedro, analisando a empresa, todos os departamentos, toda a cadeia que envolve a indústria precisava realmente de reestruturação. Uhum. Eu tinha problema de liquidez, insolvência patrimonial, caixa, comercial. A empresa não tinha um organograma segmentado. Eu brinquei uma vez, se colocar lona vira circo, se colocar muro vira hospício. Então, o desafio era muito grande, mas como você mesmo falou, precisava priorizar. Onde que precisava priorizar? O primeiro ponto foi olhar para a gestão financeira. Por quê? Se eu quero crescer, qual é o caminho que eu tenho que trilhar e quanto que eu tenho que crescer para conseguir realmente cobrir meus déficits operacionais e financeiros. Então, foi realmente alinhar os números, estudar toda a operação da empresa, consolidar os custos operacionais, administrativos e financeiros para que eu conseguisse mensurar o nosso ponto de equilíbrio. Então, naquele momento em que eu identifiquei, esse aqui é o meu ponto de equilíbrio, que é o mínimo que eu preciso vender para que eu possa cobrir meus custos operacionais e financeiros. Essa aí foi a priorização. A partir da identificação do meu ponto de equilíbrio, eu tracei as metas. E certamente, pelos números que eu te falei, as metas eram agressivas demais. Como que eu vou conseguir, né? Uma empresa que vivia no anonimato, nessa época a empresa ela ficava num galpão de madeira lá em Garopaba, não era uma sede própria. Então, tinha uma limitação também do Parque Fabril para crescimento. Tinha marca posicionada e desenvolvida? Não, a marca não era conhecida no segmento, né? Eu falo que nós vivíamos no anonimato, a marca não era conhecida no segmento, então nós não tínhamos posicionamento no mercado, então era muito desafiador. Só que a prioridade foi caixa e meta de vendas. E agora, realmente, se estruturar o comercial. Né? Nós temos 2 linhas na empresa, né? Para atuação comercial. Eu chamo de varejo e atacado. O atacado são as grandes contas, né? Que são os grandes bancos, Santander, Bradesco, Itaú. E o varejo, que cuida de cooperativas, joalherias, hotéis. Então, eu estruturei uma área de varejo com metas e a parte de atacado, eu concentrei em mim essa abertura de mercado. Justamente por eu já ter tido uma vivência, conhecer muito bem como que funciona a cultura dos bancos e me relacionar nesse segmento, eu concentrei em mim essa abertura. Sim, as grandes contas e que poderiam gerar um resultado grande e de relacionamentos de longo prazo. Qual que era a estratégia? Se a Podemos meta ter até receita recorrente com esses. Se a meta era agressiva, como que eu vou atingir 1000 pontos de venda de uma única vez? Eu precisava ir para as grandes contas. Porque não havia possibilidade, não havia opção de desistir. Então, a única forma que eu tinha para mudar aquele cenário era trazer grandes contas para trazer grandes receitas. E foi justamente isso que eu fiz. Então, ou você fez a pergunta, né? E o que você entendeu que naquele momento não seria possível priorizar? A minha energia, eu comentei contigo um pouco antes,
sobre a questão de que existia uma limitação muito grande de recursos financeiros, automaticamente uma limitação muito grande de mão de obra qualificada, porque a empresa não tinha condições, não conseguia ter caixa para pagar um gerente financeiro, um gerente de Uhum. logística. Então eu era aquele polvinho, né? É, o gerente de Você listas, tinha 8 crachás. 8 crachás. Eu era gerente financeiro, eu era gerente de logística, para que eu conseguisse criar esse corpo. Então, existia uma limitação de recurso, e com isso eu priorizei financeiro E vendas. e vendas. E fui cascateando. A empresa não tinha um sistema de gestão da qualidade, então isso foi fundamental também. A minha vivência dentro do banco, o Santander, foi uma grande escola para mim. Uhum. Porque dentro do banco eu aprendi sobre foco em resultado, processos, resiliência, viver a pressão do dia a dia, entregando alta performance todos os dias. E isso, como é uma empresa altamente profissionalizada, uma multinacional, eu quando me deparo com aquela situação, porque veio de uma escola que são culturas muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Então, quando eu entro naquele ambiente em que eu vejo uma desestruturação, sem um organograma definido, sem um processo, sem fluxograma, sem procedimentos, eu falei, bom, eu tenho que arrumar a casa. Então, eu atacava, eu seguia muito forte a questão comercial, mas eu fui instrumentando processos dentro da empresa. Eu não tinha uma análise de qualidade, não tinha gerente de qualidade. Então, ali, analisava o fluxo de determinado... analisava o fluxo de determinado setor, né, desenhava um fluxograma, cascateava para procedimento operacional, para treinamento, desenvolvimento de processo, método. Então, assim, quais as áreas eu priorizei? Priorizei a área de atendimento ao cliente, né? Então, iniciei pela área de atendimento ao cliente. Por quê? Porque é essa área que vai refletir o meu pós-venda. Então, não adianta eu trazer o cliente para dentro e depois não conseguir administrá-lo e cuidar. E o cliente satisfeito te indica para outros, né? Isso gera um efeito de rede positivo ali. Por isso que a gente fala que um bom atendimento ao cliente ele é estratégico, ele não é algo somente operacional. E tem uma fala que na época eu trazia muito para o time que estava ali comigo, viu, Pedro? A fala era, precisamos criar relações eternas. É isso aí, relações eternas. E para criarmos relações eternas, o nosso foco tem que ser o cliente. E o nosso foco tem que ser qualidade, porque o cliente ele vai confiar em ti quando você entregar o que você prometeu. Uhum. E se algo ocorrer não conforme o combinado, você terá a velocidade de agir para corrigir. Exatamente. Né? E mostrar a tua boa intenção de cuidá-lo, como ele é importante para a organização. Tem uma fala que eu falo muito na empresa, eu pergunto para o time, né? Quem são os acionistas da empresa? Quem são os principais? Quem é o dono da empresa? Eu sou a Juliana acionista, só que quem realmente mantém a empresa viva são os clientes. Uhum. Então, se não tiver culturalmente esse entendimento que os clientes, foco no cliente tem que ser um valor da organização, todo o trabalho de prospecção, de agressividade comercial, não resultaria no que nós somos hoje. Por isso a gente fala do trabalho importante de cultura. No teu caso, no caso da Onyx, a cultura forte do cliente estar no centro. Que é algo que a gente tem em comum com a Onyx aqui no Sales Club. A gente precisa focar muito no cliente para dar a voz para ele e de forma estratégica os feedbacks construtivos, os feedbacks não tão construtivos assim, que a gente também precisa acolher, precisa ter escuta ativa, geram transformações nos nossos produtos, nas nossas soluções. Perfeito, perfeito. Isso é muito rico. Vamos abrir um parêntese aqui, Ju, pra gente contar para os nossos telespectadores. A missão da Onyx é levar proteção e segurança para as pessoas. Exatamente. Como isso acontece? Através de quais produtos? Nós protegemos ambientes, né, para entregar qualidade, né, de vida e segurança para as pessoas. E nós entregamos detectores de metais. São controles de acesso com detectores de metais. Então, hoje a Onyx atua a nível Brasil,
Nós temos rede de assistência técnica distribuída por todos os estados brasileiros, fornecendo controles de acesso com detectores de metais, portas giratórias, pórticos, cabines de segurança. Então, tudo que envolve detectores de metais, hoje a Onyx é reconhecida como líder nacional. Legal. Então, todo lugar que precisa ter um controle de acesso que impeça as pessoas a entrarem armadas ou portando algum elemento perfuro cortante, né, como diz a polícia. Então, hotéis, hospitais, Hotéis, joalherias, joalherias, eventos, bancos, agências de cooperativa. Me complemente, por favor. sim, na verdade, órgãos públicos, Defesa Nacional, tribunais de justiça, muitos ambientes e que necessitam de um controle de acesso, né, por ter uma criticidade, hoje nós fornecemos soluções. E um grande diferencial é a possibilidade da integração de nossa solução com outras soluções, né, para entregar conectividade, gerenciamento remoto, inteligência na gestão operacional do cliente. Não é só impedir que um bandido entre armado num local. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que É isso. muito mais do que isso. Exatamente. E a nossa solução, ela hoje, a nível Brasil, nós desenvolvemos uma plataforma que permite que nossos equipamentos, através da IoT, possam ser monitorados remotamente e possam integrar com outras soluções de gerenciamento remoto do cliente, trazendo dados estratégicos para o cliente, né? E também dados que possam mitigar riscos na sua operação. Então, as nossas soluções, ela hoje é um diferencial da Onyx e nós somos reconhecidos por isso a nível Brasil. Um outro dado importante também, Pedro, é o nosso foco na qualidade, que eu estava falando lá, né? Nossos produtos, eles possuem certificação ISO 9001, e então nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade, porque precisamos entregar produtos conforme os requisitos do cliente. E isso nos permite, desde o ano 2017, atuarmos como líderes nacionais, né? Fornecendo para órgãos públicos, Defesa Nacional, os maiores bancos privados do Brasil, sem nenhuma restrição, sem nenhum processo contra a empresa, né? Justamente porque a nossa preocupação, né, com entregar os requisitos do cliente. Quando eu toquei agora no assunto líder nacional, tem uma história que eu acho muito bacana, que envolve essa jornada da Onyx sobre uma mentalidade de crescimento. Quando eu assumi a empresa, aquele ambiente, eu vim do mercado financeiro, um mercado entusiasta, focado em resultado, em metas. E quando eu chego naquele ambiente em que eu vejo colaboradores desmotivados e com a certeza do que eu fui fazer ali, do que eu fui entregar, eu reuni todos no pátio da empresa. Na época nós não tínhamos um espaço maior, era realmente no pátio, e para falar da mudança da gestão, e coloquei para eles: nós nos tornaremos líderes nacionais, líder nacional. Que ano? Isso foi no ano de 2015, Pedro. 2015. Isso foi quando eu assumi a empresa. No meu primeiro mês, eu fiz esta reunião. Um período posterior, um tempo depois, o meu irmão comentou comigo: que riu, né? Como que a Juliana vai fazer isso, né? Como é que a empresa vai se tornar líder nacional? Vocês tinham quantos concorrentes na época? Na época, nós tínhamos cerca de 4 concorrentes. 4 concorrentes. Vocês estavam em quinto lugar ou até... Anonimato, né? Vivíamos no anonimato naquela época. Perfeito. E como seria impossível, né? Seria impossível, mas a mentalidade e a ação. Isso foi em 2015. Em 2017, a Onyx se consolida líder nacional. Né? 2 anos. 2 anos. Em 2017, nos consolidamos líder nacional. Em 2018, mudamos para uma sede própria, localizada no Distrito Industrial de Imbituba, com uma área de 6.500 metros quadrados. E pagando aquele passivo, honrando, né, a sua responsabilidade perante a sociedade, perante o governo, perante seus colaboradores. E algo muito, muito marcante para mim foi essa jornada que passamos, né? O quanto que isso foi desafiador, de transformar a empresa do anonimato de uma empresa que estava praticamente falida para líder nacional. A mentalidade de crescimento, você crer, você colocar Deus no centro, porque eu acho que isso foi decisor, né? Eu sempre busquei. A primeira reunião que eu participei com um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil na época, o Itaú, e foi a minha primeira reunião para vender a Onyx. E antes da reunião,
num momento de muita fragilidade emocional. Por quê? Porque nós não tínhamos recurso para pagar fornecedor, não tínhamos recurso para pagar folha. Então, eu vivia sob uma pressão interna muito grande. Por quê? Porque naquele momento eu sabia que eu tinha uma responsabilidade perante outras famílias e Uhum. que confiavam em mim e dependiam da minha ação para que conseguisse, né, ter o seu sustento. Então, naquela reunião, eu lembro que eu cheguei no Itaú, eu fui ao banheiro do Itaú e orei. Aqui em São Paulo, Aqui em São na Paulo, na sede sede, mesmo, na matriz. na matriz, Jabaquara. E na minha oração eu pedi para que Deus estivesse comigo e que Ele me usasse naquele momento, porque eu não era capaz sozinha. Uhum. E que Ele me usava, que Ele me usasse para que eu pudesse realmente aplicar as palavras corretas, ter o poder de convencimento, conseguir levar para aquela mesa os diferenciais da Onyx, para que pudesse convencê-los, né, que a Onyx era uma empresa capaz de atendê-los. E a Onyx ainda não estava dentro do Itaú. Não, a Onyx Foi uma reunião para foi para entrar. entrar como um fornecedor Nós éramos de muito segurança para o Itaú. exatamente. E ao me despedir, né, dos gestores que estavam naquela reunião, eu lembro que eu apertei a mão e falei: até o próximo encontro, que será para celebrar o contrato. E isso aconteceu. O próximo encontro foi celebrando o Que legal. contrato. A gente falou então de alguns focos de atuação rápida prioritários. Estancar sangria no caixa, para cuidar de finanças e para vendas. Muitos dos nossos clientes assistem aqui e a maioria deles tem ou um modelo de venda complexo, como é vender um contrato de fornecimento de portas giratórias, de tecnologia de segurança para um banco do tamanho do Itaú, que hoje é o maior banco do Brasil. Ou ele tem um modelo que mistura escala com complexidade, a gente chama de um modelo de negócio misto, e é para vendas de produtos de ticket menor, um ticket médio, intermediário. Como que você traçou esse plano de levar a Onyx em 2 anos, de quinto, sexto lugar para líder de vendas, e conseguir convencer um player do tamanho do Itaú para ser o fornecedor de tecnologia de segurança? Eu acredito, Pedro, como eu comentei, por eu ter atuado, né, dentro de uma instituição financeira, ter vivenciado a cultura de instituição financeira e que uma instituição financeira ela busca um parceiro, não muitas vezes preço, mas alguém que vai entregar a responsabilidade, entregar realmente o que ele requisitou. Eu acredito que isso foi um grande diferencial. Porque nesta época, os nossos concorrentes talvez não tivessem uma cultura tão forte, fundamentada em valores. Uhum. Então, assim, eu acho que a nossa cultura sobre a nossa ética, sobre a nossa seriedade, nosso foco no cliente, o processo de qualidade, nos diferenciou nessa época. E por eu ter vivenciado isso e saber que isso é importante para a instituição financeira, eu levei, né, essa mensagem a eles. E, de fato, esse cliente, o Banco Itaú, desde o ano de 2017, ele é nosso cliente até hoje. Na Uhum. verdade, o contrato foi assinado em 2016, foi um ano depois do. São 10 anos Ele é nosso cliente até de hoje. relacionamento. Porque, de fato, né, com todos os desafios na época que tínhamos, né, de escassez de mão de obra, deficiência em parque fabril, deficiência em processo, nós contratamos, né, uma empresa na época, na verdade não foi empresa, desculpa, fechamos uma parceria com o Senai para estruturar o Lean Manufacturing. Então, eu foquei muito em gestão, em Uhum. melhorar processo, Sim. em desenhar processo para que nós tivéssemos uma eficiência para entregar o que o cliente estava requisitando. Então, o que os bancos querem? Eles querem cumprimento de prazo e qualidade. Você tinha 12 anos de trajetória É, dentro de um dos grandes players, né? exatamente. E dentro dessa minha trajetória, eu aprendi muito sobre gestão financeira. Porque eu atuei na área comercial, mas com foco em grandes contas. E esse trabalho que desenvolvíamos, nós olhávamos para números, né? Então, valorar a empresa tem capacidade ou não tem capacidade. Isso me fez enxergar realmente quais eram os gaps da Onyx. Uhum. Então, eu digo que ter conquistado a liderança nacional
está muito atrelada à nossa cultura, aos nossos valores e ao nosso foco em melhoria contínua, né? Em melhorarmos, aperfeiçoarmos, desenvolvermos métodos para entregar o que o cliente requisitou. Perfeito. É sobre a responsabilidade assumida. E esse trabalho de cultura? A cultura ela é muito forte. Você chega e encontra uma empresa em frangalhos, podemos dizer isso, né? Uma empresa que estava completamente vivendo um seu pior momento. É, Você encontra funcionários desistindo já de estar ali, não querendo mais estar. Pô, esse barco tá afundando, eu preciso encontrar outra Cho- empresa e talvez coisas até, né, piores do que isso. Como que você traz energia positiva para esse ambiente? Porque assim, você chega num ambiente assim, a pessoa e fala, vamos ser líder de mercado. Vão rir na sua cara, vão falar assim, ela não sabe onde ela chegou e tudo mais. Mas você tinha, eu brinco lá, igual a gente fala em Minas, a faca, o queijo, a goiabada e o doce de leite na mão, porque você viveu no tipo de cliente que vocês precisavam buscar e atender. Você fez, você sabia fazer reestruturações financeiras em empresas, porque você tinha que fazer cálculo de valuation das empresas. Então você sabia o que tinha que ser feito porta para dentro para corrigir as questões da Onyx tecnicamente, e você conhecia muito perfeitamente o tipo de cliente que você tinha que chegar. Então, eu penso assim, a bagagem técnica para atacar finanças e vendas, você chegou pronta. Só que isso talvez tenha sido a parte mais fácil. choque de cultura, né? Talvez essa tenha sido a parte mais fácil para você, porque como que você deu esse choque cultural de engajamento, de trazer para as pessoas, olha, a gente vai transformar e quem tá comigo, vem comigo. Quem não tá, avisa, porque quem tá, vai junto. Foi um choque de cultura muito grande. Então, bastante resistência, porque se vem de um ambiente sem profissionalismo, não é sem profissionalismo, mas não ter uma gestão profissionalizada. Uhum. E vem um choque de cultura do querer implantar controles que antes não tinham na empresa e que aquilo que gera uma resistência. Por que eu tenho que fazer isso agora e antes não tinha o que fazer? E de que forma que eu engajei o time? É realmente compartilhando com eles e fazendo com que eles se sentissem parte daquele resultado. Sim. Eu acho que isso é primordial. A questão antes de a gente começar a gravar, que você falou, de dar transparência, de Exato. mostrar os números para todo mundo se sentir parte responsável daqueles indicadores. Ainda que exista vendas, finanças, operações, RH, marketing, cada um no seu quadrado. Mas os vetores precisam estar apontados para a mesma direção. Exatamente. Então, trazer eles para a mesa junto comigo, e aí eles é todos, tá, Pedro? Então, Uhum. assim, uma empresa que não tinha uma cultura de sistema de gestão da qualidade, em que não são compartilhados indicadores, em que não possuem indicadores, em que não possuem alinhamento e reunião de gestão, eu trago todo o time, desde a produção ao administrativo, para uma sala e compartilho com eles planejamento estratégico, Que legal. né? Onde nós estamos, onde nós queremos chegar e o que nós temos que fazer para chegar lá. Então, acho que esse direcionamento, essa clareza, essa transparência, ele transmitiu confiança, Uhum. né? Porque não era simplesmente vamos ser líder nacional, oba-oba, motivação. Não. Não, ela tem um plano. Ela tem um Ela plano. sabe o que tá fazendo. Ela tem execução. Existe também método, né? Para que possamos chegar lá. Então, o que a gente vai fazer? É uma coisa que a gente fala muito aqui. Plano de ação, gestão de risco. A empresa não tinha nada de SWOT. A criatividade, a genialidade, o improviso em certos momentos até consegue levar as companhias em Não algum lugar, sustenta. mas não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Isso Então, não é assim, consistente. realmente, assim, planejamento estratégico, gestão de riscos, Uhum. plano de ação. Então, a empresa não tinha nada de SWOT. Então, eu falei, peraí, vamos fazer isso aqui. Para eu conseguir enxergar quais são os principais pilares que eu tenho que focar. E isso eu compartilhei com o time. O time, eu acho que muitos colegas não sabiam que era nada de SWOT. Sim. E eu compartilhei em uma reunião geral. Você também levou esse conhecimento. Levei esse conhecimento para eles, para a equipe que estava ali, né? Metodologia, transparência, planejamento estratégico, clareza dos resultados que precisamos atingir e o que temos que fazer para atingir. Então, isso é muito importante. Então, isso realmente engajou o time, vamos juntos. No entanto, que cada conquista
para tudo, vamos Vamos celebrar, celebrar, isso é vamos importante. celebrar. Então, assim, na minha sala lá sempre tem um espumante com tacinha, as salas possuem sinos, e desde Uhum. essa época, lá no galpão, nós compartilharmos, porque o resultado era deles também. Sim, sim. Porque eu precisava que eles estivessem engajados para que a gente entregasse esse resultado para o cliente. Nós estávamos falando mais cedo, né, Pedro, que foi muito importante, pós-elite, eu ter compreendido e ter levado essa cultura para ter transformado, ter fortalecido a cultura da empresa e entender que vendas não é responsabilidade da área comercial. É de todo mundo. Vendas é de todos da empresa. É de todo mundo. Né? Quando a engenharia desenvolve um produto, ela está vendendo aquele produto para o cliente. Quando a produção está produzindo, é para o cliente. O financeiro. Então, assim, a responsabilidade de vendas é de todos. Então, todos estão vendendo. Exatamente. Então, isso também foi muito importante nesse último ciclo da Onyx, que a gente passou por uma nova. Estamos passando, né? Eu acho que é melhoria contínua, uma cultura Com muito certeza. forte nossa. Diariamente eu estou buscando novas metodologias, eu estou me aperfeiçoando, porque a gente precisa realmente acompanhar esse cenário, Uhum. e para isso a gente precisa trazer, né, inovação dentro da empresa. E inovação de não fala só inovação de produto, né? Não, não. Não. E essa questão da mentalidade empreendedora, que a gente também estava falando, a mentalidade vendedora, desenvolve muito as pessoas. Exato. Como você foi desenvolvida na tua época de banco, como eu tenho sido desenvolvido aqui no Sales Club e em outras organizações da qual eu já fiz parte. Da autonomia, puxar a nossa corda, nos dá mais responsabilidade por metas, por resultados, engrandece muito a gente. A gente aprende, tem dor, tem momentos ali de muito desconforto, mas isso leva a gente para lugares muito maiores e que a gente almeja. São os nossos sonhos, nossos objetivos. Aí, Ju, você é uma aprendiz contumaz. Uma fuçadora, uma curiosa, uma pessoa que tem muita vontade de se desenvolver. Como é que você descobriu o Sales Club? A primeira imersão que você veio foi a nossa turma 34, em 2024, outubro. Então nós já vamos para quase 2 anos da sua primeira aparição aqui no Sales Club como aluna, né, da imersão Sales Strategy. Como você descobriu o Sales Club? Por que você veio até aqui? E por que você entrou no Elite? Naquela época, né, eu busquei o Sales Club para tratar uma dor minha. Uhum, Como eu disse, o crescimento da empresa ficou muito concentrado nas grandes contas, e o perfeito. principal canal de relacionamento é a Juliana. Então, quando eu olhei para as nossas metas, para os nossos resultados, 98% do faturamento da empresa está concentrado nas grandes contas. E nós temos um time de varejo, precisávamos estruturar uma máquina de vendas, e naquela altura, né, naquele momento de empresa, eu já não tinha mais braço para conseguir executar Uhum, isso. Nós já criamos um corpo e um tamanho em que eu foco hoje muito mais na estratégia. Então eu falei, bom, eu preciso de um profissional, o Sales Club, com uma capacidade e um conhecimento que eu não tenho, né? sim, sim. Para que eu possa realmente transformar esse meu mercado de varejo. Foi onde eu busquei o Sales Club, para que pudéssemos implantar e desenvolver a máquina de vendas no meu time comercial, para Uhum, atuar em outros segmentos. Método, né? Clareza, então realmente diagnóstico. Isso foi essencial, muitos insights nos encontros que eu tive aqui nos seus clubes, a imersão, nós implantamos melhoria na empresa e que resultaram em resultados positivos, sim. seja no caixa, seja na qualidade, seja na satisfação do cliente. Então foi para tratar uma dor da Sim. empresa. E eu lembro que você trazia todos os seus gerentes para fazer os É, treinamentos, né? nós Então, assim, chegamos a trazer. o Elite ele é um programa de crescimento e aceleração empresarial que as pessoas não podem achar que só se trata de vendas aqui. A gente realmente tem uma camada grande de assuntos e temas, capacitações de vendas, mas a gente fala muito sobre como empreender pode ser mais seguro, previsível e menos solitário. Então é uma esfera ali que a gente atua dentro do Elite com o acesso aos nossos mentores, com a nossa parte educacional de capacitação para empresários, a parte de governança, a parte agora que a gente vai estar lançando de advisor, para você ter um conselheiro confiável ali para tratar esse tipo de dor. Ju, e por que você,
ao adquirir um programa de aceleração empresarial que foca mais em vendas, optou por trazer também outros gerentes, líderes de outras áreas que não fossem, obviamente, a área comercial, para fazer as nossas capacitações. Porque eu enxerguei, né, na metodologia de vocês, no projeto, que era muito mais que unicamente a área de vendas. Vocês olham para outros pilares também, como governança, cultura, Uhum. e que eu entendi que eu precisava engajar meu time, a Juliana sozinha não iria conseguir implantar, e que teríamos que ter o nosso time no mesmo propósito. E que eles estariam executando na ponta, entendeu, Pedro? Então, assim, a cultura de vendas, o DNA de vendas tem que ser da organização. Estamos falando um pouco antes sobre Uhum. isso, né? A responsabilidade de vender é de toda a empresa. Então, eu precisava cascatear isso em toda a empresa para que toda a empresa realmente percebesse e entendesse a importância deste projeto e os reflexos positivos de construção e de desenvolvimento organizacional. Então foi por esse motivo, eu entendi que ele era muito mais do que vendas, né? Nós temos toda uma cadeia que envolve a gestão organizacional para que as vendas acontecessem. Exatamente. Exatamente. Legal. E, Ju, hoje, o que você tem buscado de novos conhecimentos? A gente estava falando um pouco mais cedo também, antes de entrar para o podcast, você tem buscado outros tipos de conhecimento mesmo, que te apoiem enquanto CEO, que melhorem, ajudem você a melhorar a sua performance, enfim, todos os seus Hum, pontos de melhoria que você mesmo detectou até agora. A busca de conhecimento, né, ela é contínua, né, Pedro? Uhum. Aprender, desaprender e aprender de novo. Então, assim, precisamos continuamente buscarmos novos métodos e também olharmos para o desenvolvimento organizacional. No planejamento da Onyx 2025-2030, nós traçamos um dos objetivos foi a internacionalização da empresa. Legal. É um passo importante. E o quanto que a organização ela está preparada para isso. Então, recentemente, eu concluí um MBA. O MBA era Negócio do Futuro e Crescimento Exponencial. Estou iniciando um outro MBA agora em Neurociência, mas voltado para liderança. E busquei o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Certo. Por quê? Porque quando essa jornada de crescimento, essa internacionalização, é imprescindível uma governança bem estruturada, né? E quando a gente fala de governança, ele é muito amplo, né? Não é apenas acordo de sócios, né? É toda mitigação de risco para a continuidade da empresa. Então, hoje, nós estamos buscando como organização, olhando para o planejamento 2025, 2030, é realmente estruturar a governança. E com isso eu tenho buscado desenvolvimento, capacitação e profissionais para que a gente possa realmente entregar isso para a organização. Legal. E com relação à internacionalização, você vai começar, não sei se você está confortável em dizer isso, porque pode ser que abra alguma estratégia de vocês, você não queira e tá tudo bem. Mas a ideia é começar um país mais próximo, já partir para países que estão mais longe do Brasil. A ideia é começar realmente pelos países mais próximos, pela América Latina, por uma questão operacional e logística, para criarmos maturidade para isso. Inclusive, tem uma feira, já queremos participar no mês de novembro, em um dos países vizinhos nosso. E além da questão da governança que eu te falei, essa parte de internacionalização é uma outra capacitação que eu estou passando. Eu fui selecionada em um dos editais da Apex, né, onde eu estou sendo mentorada na Elas Exportam. Né, então, toda a capacitação que envolve estratégia, cultura, técnicas, legislação para esse processo de desenvolvimento organizacional que é a internacionalização da empresa. Parabéns, muito legal essa mentoria que você está fazendo, porque vai te preparar e preparar a Onyx para esse movimento tão importante. E novos mercados, Ju? A gente estava falando, por exemplo, de escolas que precisam melhorar a sua segurança, que é um assunto que tem que ser debatido de forma muito racional e séria. Além de escolas, tem outros tipos de mercado que a Onyx pretende explorar para aumentar o seu portfólio de clientes? É um tema muito sensível, né? Porque
O detector de metais, ele tem que ser aplicado corretamente de acordo com o seu ambiente. Então, nós temos uma solução para cada tipo de ambiente, né? A porta giratória, nós temos a semi-giratória, a cabine, quando tem grande fluxo de pessoas, qual é o produto ideal? E para as escolas, nós temos o portal, que é o pórtico, Uhum. certo? Porque é uma necessidade, né, das escolas realmente olharem para esse tema, segurança, porque mitigação de risco é proteção. Proteção de muitas vidas, né? De Exato. muitas pessoas. Mas é preciso também de um plano de segurança para isso, né? Então eu tenho levado essa fala em algumas instituições, para que possamos ter essa voz, para que os editais sejam construídos com esse olhar. Como é que é a Uhum. infraestrutura da escola? Ela está preparada para receber um portal? Nós temos, Sim. né, para aquele controle de acesso, porque do que, né, botar um portal com um muro desse tamanho sem um vigilante, ele vai Uhum. entregar a segurança que a escola precisa? Então é importante ter esse olhar e essa responsabilidade. Eu até comentei contigo mais cedo que teve uma situação de uma escola em um dos estados brasileiros em que eu orientei ao nosso comercial não executar a venda. Não era do nosso desejo, por quê? Porque eu entendi que aquele produto não era um produto adequado para aquele ambiente escolar. Uhum. Porque era educação infantil, era uma porta giratória sem um vigilante monitorando. Esse produto, ele é um produto para outro tipo de ambiente. Então, assim, é Não uma. adianta ter só a porta sem monitoramento de um ser humano ali Exato, preparado, e né? o fluxo de pessoas também, né? Então, quando a gente fala de educação infantil, nós temos o vidro da porta, então tem que ter um olhar também, uma Uhum. gestão de risco. Então, nós temos muita preocupação e responsabilidade sobre isso. Eu não quero vender. Vender por vender, né? Não, existe uma responsabilidade, existe um propósito no produto, né? Então eu atuo, então meu time está muito alinhado com essa entrega. Então nós temos esse cenário, né, de expansão da empresa perante a esses outros segmentos também, que são escolas, eventos. Hoje nós já fornecemos para órgãos públicos de defesa nacional, como o Tribunal de Justiça, enfim, e outras entidades. Legal. E ainda pensando em crescimento, hoje o tamanho do Parque Fabril da Onyx, que está localizado lá em Bituba, ele hoje está 100% ocupado? Você já pensa em algum tipo de Nó- Nós já ampliação? temos um projeto para ampliação, então nós temos capacidade de ampliar, certo? Hoje a nossa produção, eu diria que ela está 80%, contudo nós estamos em um único turno, então tem possibilidade de De mais de um. segundo ou terceiro turno até. Exatamente, exatamente. Então nós Então, temos. antes de precisar de ampliar a área, dá para ampliar tudo. Exatamente, Excelente, exatamente. excelente. E nós temos algumas estratégias na nossa gestão de produção para mitigar risco de custo fixo muito elevado. Uhum. Que muitas industrializações a gente faz industrialização por encomenda. Isso também reduz riscos ambientais, por exemplo, a galvanização, terceirização, Sim. corte laser, terceirização, pintura eletrostática, terceirização. Né? Então, hoje, na nossa produção, ela é uma produção limpa, é como se fosse uma linha de montagem. Uhum. Com isso, eu consigo ter uma gestão eficiente com o Lean Manufacturing, uma gestão rápida e eficiente, sem gerar resíduos no meu parque fabril, e consigo preservar o custo operacional num momento de oscilação de mercado. Então, hoje é uma estratégia da empresa, o que permite a gente ter um grande volume, uma grande demanda e com uma estrutura enxuta. É. Porque indústria não dá certo aquela frase que falam. Primeiro progresso, depois a ordem. Você não pode crescer atabalhoado sem ter um processo bem feito, porque pode comprometer e ter até um descasamento de fluxo de caixa, então é muito arriscado. Então, a indústria você precisa primeiro da ordem para depois se preparar para o Exatamente, progresso. Você tem que estar exatamente. bem preparado ali para essa expansão e me orgulha muito estar te entrevistando aqui num momento tão positivo da Ju, tão positivo da Onyx, assim, que Que vocês bom. estão tão bem preparados para essa expansão. Bom, Pedro, eu que agradeço. E esse olhar contínuo, né? Sabermos que os desafios eles vão existir, a crise econômica vai existir, o ano político vai existir, e o que eu vou fazer com eles? Exatamente. Né? Acho uma solução. É construir. É. É construir, é enxergar as oportunidades e focar nas oportunidades, porque tem potencial e mercado para crescer. Eu acho que é essa a grande estratégia da Onyx, né? Então, não foi a crise financeira, não foi a pandemia. O que realmente eu posso fazer com esse cenário
para entregar o resultado que a organização precisa. Legal. Ju, pra gente ir encaminhando para um encerramento, se a Yasmin da produção deixasse, a gente iria até meia-noite. Muita conversa boa, muitas histórias de crescimento aqui, e de desafios que você conseguiu contornar junto com o seu time lá na Onyx. A gente poderia ir até meia-noite facilmente. E, nossa, tem muitas histórias, Pedro. Tem aquela do Tribunal de Justiça de Tocantins que eu te Esse é falei. Tem a do meu filho, que eu voltei a trabalhar quando ele tinha 9 dias. Tem que muitas você contou no palco do Tales de histórias. Empreendedores. Tem muitas histórias. Mas eu poupei essas histórias porque nós teríamos que ter uma caixinha de lencinho aqui. Porque são histórias realmente... São emocionantes. Quem vê o resultado não vê a jornada, né? Lá em Minas a gente fala, eles veem as pingas que a gente bebe, mas não os tombos que a gente leva. Exatamente, exatamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, que são líderes, são gestores em organizações, carregam uma responsabilidade de transformar a sua própria vida e também vidas de outras pessoas que estão nas suas áreas, e para os empreendedores que carregam um grande risco nesse país, risco de empreender, né? Queria que você deixasse uma mensagem para eles, para inspirá-los nessa jornada. Pedro, eu acredito que com a experiência, né, com a minha jornada na Onyx, a grande mensagem, a grande lição, o grande aprendizado foi empreender está atrelado a um propósito. Uhum. Tem que ter um propósito maior que faça sentido. Porque se focar unicamente em receita, né, em enriquecer, pode não fazer sentido e não ser sustentável. Porque em um momento de dificuldade, em um momento de enfrentar um desafio, é o propósito que vai te dar forças para continuar a caminhada. E foi o propósito, o amor pelos meus pais, né, a responsabilidade perante os colaboradores, que fez eu ter forças em momentos desafiadores, que se eu fosse imaginar, eu diria que eu não seria capaz. Então, acho que essa é a grande mensagem, Pedro. Legal. Realmente é algo que me inspira. Empreender está ligado a um propósito. E muitas são as pessoas que passam pela nossa jornada, muitas são as decisões que a gente toma que nos fizeram chegar até aqui. E eu gosto de fazer essa pergunta final para a gente trazer um momento ali que foi importante na sua trajetória. Qual foi a maior gentileza que alguém já te fez? No ano de 2017, Pedro, eu passei por uma situação na minha vida pessoal que a situação mais desafiadora da minha vida profissional foi a Onyx. Mas a mais desafiadora na minha vida profissional foi essa do ano de 2017. E que foi um trauma muito grande. Na época eu trabalhava no banco e que isso me deixou muito abalada. Uhum. Na época o diretor regional do Banco Santander, o senhor João Dutra, ele, buscando me acolher naquele momento de dor, ele tirou uns minutos da agenda dele para conversar comigo. E ele sabe as palavras. Ele me trouxe a mensagem: Ju, se a sua cruz é pesada, é porque Deus fez os seus ombros de aço. Eu tive a oportunidade já de compartilhar com ele o quanto essa mensagem refletiu e reflete até hoje na minha vida. E o quanto que ela contribuiu para momentos de dor, de angústia, eu lembrar, eu consigo, porque meus ombros são de aço. E muitas vezes, né, ainda que a empresa esteja numa situação sólida, os desafios são muito grandes, o mercado está se transformando muito rápido. O medo, ele existe, Pedro. Né? O planejamento, ele existe, a meta é arrojada, mas o medo também existe. E quando o medo vem, eu lembro dessa fala: os seus ombros são de aço. Muito bom, muito bom. Inspirador mesmo, né? Porque no momento que a gente está vivendo um drama, um desafio, a gente tem... O nosso cérebro nos leva a uma sensação de que aquilo nunca vai passar, né? E essa eterno, mensagem me protegeu. Olha que legal. Essa Muito mensagem legal. me protegeu. Me protegeu naquele momento de dor, né? Que essa situação aconteceu comigo, ela me vem muitas vezes ainda, eu lembro da frase, e me protegeu no momento
de ser forte para conseguir sustentar o que a Onyx precisava. Ju, obrigado, viu? É um prazer ter Obrigada, você aqui de Pedro. volta Eu que na nossa casa, agradeço. sua casa. Eu que A agradeço. comunidade Elite é melhor porque você e a Onyx estão nela. Pessoal, essa foi mais uma história de crescimento empresarial. Recebemos aqui a Juliana, CEO da Onyx Tecnologia. Aproveite que você está aí ainda no Spotify, no YouTube. Sapeca o dedo no sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios e siga o nosso canal. Fique atento aos nossos conteúdos e se entender que o Seus Clube pode te ajudar na sua missão empresarial, nos procure. Sou Pedro Ribeiro e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio do Pode Ser Elite. Até mais!